Parte 2. Perpetuações. Com essa história entendida, vamos agora considerar o período pós-escravidão, fazendo a pergunta: por que esse tipo de racismo ainda persiste, geração após geração nos Estados Unidos e no mundo, no que consta? Para responder a essa pergunta, vamos primeiro considerar uma importante revelação epistemológica, nascida do movimento dos direitos civis dos anos 60, ao qual organizações modernas como Black Lives Matter são, sem dúvida, uma continuação. Em 1967, um livro foi publicado chamado Black Power, The Politics of Liberation, Black Power, as Políticas de Libertação, de Charles V. Hamilton e Stanley Carmichael. Nesse texto, foi introduzido um conceito muito importante, novo para a época, o de racismo institucional. O livro afirma, abre aspas, o racismo é aberto e encoberto. Ele assume duas formas intimamente relacionadas: brancos individualmente agindo contra negros individualmente e na operação de forças estabelecidas e respeitadas na sociedade que recebem muito menos condenação do que a primeira. Isso não quer dizer que todo americano oprime conscientemente os negros. Ele não precisa. O racismo institucional tem sido mantido deliberadamente pela estrutura de poder e pela indiferença, inércia e falta de coragem por parte das massas brancas, bem como dos mesquinhos funcionários públicos. Fecha aspas. O livro continua, abre aspas. Quando terroristas brancos bombardeiam uma igreja negra e matam 5 crianças negras, isso é um ato de racismo individual, amplamente deplorado pela maioria dos segmentos da sociedade. Enquanto na mesma cidade, Birmingham, Alabama, 500 bebês negros morrem a cada ano devido à falta de comida adequada, abrigo e instalações médicas, e outros milhares são destruídos e mutilados física, emocional e intelectualmente, devido a condições de pobreza e discriminação na comunidade negra. Essa é uma função do racismo institucional. Fecha aspas. O uso do termo racismo institucional é um pouco vago nesse livro, junto a outras definições que ocorreram em tempos mais recentes. RacialEqualityTools.org define racismo institucional como, abre aspas, a distribuição sistemática de recursos, poder e oportunidades na sociedade ao benefício das pessoas que são brancas, para a exclusão de pessoas negras. Fecha aspas. O problema dessa intenção por parte dos participantes em qualquer instituição não é esclarecido. A distinção a ser feita aqui é entre o preconceito óbvio por parte de uma pessoa ou grupo, vide Ku Klux Klan, KKK, versus situações não intencionais ou inconscientes que criam resultados em favor de um grupo a detrimento do outro. Colocando sucintamente nesse sentido, racismo sistêmico é melhor definido como resultados racistas que ocorrem sem intenção racista. Na realidade, a linha é borrada. Conforme declarado anteriormente nesse artigo, todo racismo é sistêmico por natureza. Os membros da Ku Klux Klan não acordaram um dia sem influências anteriores e decidiram odiar os negros. A experiência da dinâmica familiar e cultural que manifesta essa tendência é um processo sistêmico. Em algum lugar, na cadeia de causalidade por trás do racismo sistêmico, se encontra o racismo explícito, sem dúvida. Também é importante esclarecer como a palavra racismo é usada, pois o contexto sistêmico muda a forma como a maioria a entende, e é sobre o dano desproporcional de uma determinada demografia étnica que é observável de forma consistente,
vindo de reações em cadeia na sociedade que não podem ser vinculadas apenas a um preconceito explícito e malicioso. Compreender como instituições sociais podem sistematicamente produzir resultados opressivos e violentos na comunidade negra sem intenção maliciosa é uma distinção crítica, pois lança luz sobre como a sociedade foi moldada. Considere, por exemplo, a crise do Covid-19 e o dano desproporcional que causou à comunidade negra e minoritário em contraste à comunidade branca. Numa pesquisa recente da Fundação Robert Wood Johnson, as disparidades nas 4 maiores cidades dos Estados Unidos encontraram altos níveis de danos desproporcionais em comunidades negras e de minorias. Em Houston, 81% das famílias negras relataram sérios problemas financeiros, 69% em Chicago, 62% na cidade de Nova York e 52% em Los Angeles. Em Houston, enquanto 63% do total de domicílios relataram ter sérios problemas financeiros durante a pandemia, 34% eram brancos e 81% eram negros. Uma enorme diferença. Esse padrão é consistente no geral, novamente, incluindo muito mais doenças e mortes afetando a comunidade negra por todo o país, em contraste à comunidade branca. Um relatório de maio daquele ano registrou que quase 23% das mortes relatadas do Covid-19 nos Estados Unidos são afro-americanas, enquanto negros representam apenas 13% da população americana. Só os casos de infecção, conforme relatado em julho, mostram 23 entre 100 mil em brancos sendo infectados, em contraste a 62 entre 100 mil negros. A taxa é mais alta em quase 3 vezes. Isso é chamado de violência estrutural. E violência estrutural é parte integrante da compreensão da natureza do racismo sistêmico, quando se trata de amplas disparidades de saúde pública, como aludido por Carmichael antes, quando diz 500 bebês negros morrem a cada ano por causa de falta de abrigo adequado, alimentação e instalação médica, e outros milhares são destruídos e mutilados fisicamente. Fecha aspas. Ao que ele realmente se refere é violência estrutural, que significa violência evitável resultante de instituições e estruturas geradas pelo homem. É um tipo de dano indireto abrangente. Em nosso senso de experiência localizada, tendemos a pensar em violência como uma questão direta, de pessoa para pessoa, não como um resultado sistêmico que mascara a sua fonte original. O sociólogo e matemático norueguês Johan Galtung, altamente influenciado por Gandhi, introduziu formalmente o termo violência estrutural em 1969 e escreveu extensivamente sobre isso desde então. Em seu trabalho, ele definiu Gandhi como um estruturalista, afirmando, abre aspas, Gandhi via conflito no sentido mais fundo, como algo construído nas estruturas sociais, não nas pessoas. O colonialismo era uma estrutura. Castas era uma estrutura. Ambas carregadas de pessoas desempenhando suas funções de acordo com seus papéis ou status. O mal estava na estrutura, não na pessoa que cumpria suas obrigações. Exploração é violência. Mas é bem claro que Gandhi havia como uma relação estrutural, mais do que o mal intencionado infligido em vítimas inocentes por homens maldosos. Fecha aspas. E esse modo de pensar permite compreender o quadro completo do que chamamos racismo sistêmico.